Quando a gente era jovenzinho, começando na igreja, a gente comprava uma Bíblia pequena. Eu comprava uma Bíblia que cabia no bolso. A minha Bíblia começou a aumentar. O pessoal, Valdemir é crente, os meninos lá, os jovens. Falar, meu Deus, por que eu não continuei com a pequenininha? Começou com o Novo Testamento. Hoje, essa coisa boa, o crente tem hoje, tem alegria. Eu não posso dizer orgulho, mas é mais ou menos isso. Eu tenho prazer em dizer que eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém, igreja? Então Paulo disse, além de isso que ele fala que não me envergonho do Evangelho, não era só, se fosse só isso, é que era perigoso demais em Roma alguém declarar a fé. Quem entende o que eu estou falando? Era muito perigoso. Como é hoje ainda na Arábia Saudita, e em outros países. Eu não sei se você percebeu, eu fiz uma pergunta aqui ontem, que uma autoridade política, uma grande autoridade política, ou do judiciário, tem por obrigação combater o crime. Quem concorda comigo? Levanta a mão. Aliás, faz parte geralmente do plano, do projeto, não é isso? Combater o crime. E quando uma facção criminosa comemora uma vitória de um líder, apontando arma para cima e atirando, será que eles estão preocupados ou não? Hein? E quando um grupo terrorista, lá de fora, disparando rajada, grita o nome do eleito, comemorando, é normal isso? É normal grupos criminosos, terroristas e facções criminosas comemorar a vitória de alguém que vai usar o vigor da lei para puni-los? É normal? Não precisa responder para mim, não. Não precisa responder. Mas eu vi isso aí. Quem viu isso? Quem viu grupos terroristas e invasores criminosos comemorando? Quem viu? Eu estou mentindo? Eu posso ser punido por isso? Se quiser me punir, cuidado o quê? Eu só temo a Deus. Só a Deus. Eu tenho uns vídeos ali. Grupos terroristas lá de fora, Hamas, comemorando. Hã? Então Roma baniu os pastores, mas Paulo falou, eu estou pronto a ir novamente e fortalecer vocês na palavra, porque eu não me envergonho do Evangelho. Essa palavra não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho trouxe muitos transtornos para ele, pregador, cadeias. Era uma cadeia atrás da outra. Ele saía da cadeia, ia pregar, voltava para a cadeia, ia para outra cidade. Esse é aquele Paulo que perturbou a cidade lá em tal lugar, prende ele, prendiam ele. Até que um dia jogaram ele e o colega dele numa prisão. E aí falaram, dessa vez ele não pode escapar. Amarra com correntes no tronco, dentro da cela. E cuidam, põem guardas e cuidam para que eles não escapem. E aí, como de costume, estava dando meia-noite, Paulo falou para os Silas, vamos cantar uns louvores e orar? Cheio de vergões nas costas, sanguentados.
famintos, com sede, aí começaram a adorar. De repente, surge um terremoto. A ciência não consegue explicar, não. Terremoto localizado, só. Quantos metros quadrados tinha a cadeia? Se tivesse 200 metros quadrados, terremoto só atingiu 200 metros. O terremoto não atingiu nem a casa vizinha da cadeia, só ali. Foi localizado. Sacudiu os alicerces da prisão, ou seja, do inferno. Abriram-se todas as portas. Soltaram-se as cadeias de todos. E aí entenderam que não se pode tirar o evangelho do coração de um crente. Nunca. 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 Você pode tirar a igreja do crente, você pode me tirar isso aqui, ó. Pode tirar. Eu já chorei muito por isso aqui, já sofri muito, mas pode tirar. Pode tirar o que você quiser. Ninguém tira a palavra de Deus do meu coração e da minha boca. Ninguém. Ninguém. Nem debaixo de tortura alguém me faz negar Cristo. Eu estou acostumado a sofrer. E todo tipo de decepção, de traição, de frustração, de engano, desprezo. Então eu aprendi uma coisa: o evangelho é a minha vida. Aprendi isso, igreja. Continuando. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Você consegue entender isso, não? Eu escuto as pessoas falando: eu respeito todas as religiões. É bom mesmo. Pode respeitar. Mas em nenhuma religião a justiça de Deus vai se manifestar. Porque a justiça de Deus só se manifesta no evangelho. Eu tenho que dizer isso. É verdadeiro ou é falso isso? Não tem essa. Não, que a religião tal é boa. Não existe negócio de religião boa, religião má. O que existe é o evangelho e o não evangelho. E ninguém pode viver ou ser salvo sem a justiça de Deus. Porque ninguém passa na justiça da lei. Não. Ninguém passa no teste da lei. Ninguém passa. Ninguém. Se eu e você fôssemos submetidos a um teste, nem os que fazem as leis passam, nem os que as interpretam passam. Esses aqui não passam mesmo. Ninguém passa. Então, a salvação e qualquer benefício que eu e você possamos necessitar, só podem vir para nós por intermédio da graça, ou seja, pela fé no evangelho. Pela graça sois salvo mediante a fé, diz a palavra. Não tem essa ou aquela religião, aquela é boa, aquela não é boa, aquela é mais ou menos. Não, isso é besteira.
Isso é besteira. Religião nenhuma serve. Porque a justiça de Deus, isso aí não é o livro do Valdemiro, não. Porque a justiça de Deus se revela em quê? Em quê? No evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? É isso. Esse é o evangelho. Eu não preciso dar cambalhota, até porque eu não tenho mais idade para isso. Você sabe que eu fiquei mais velho, né? Hein? Eu estou sentindo o peso da idade. E esse negócio da cambalhota, subir no teto, para o povo entender a palavra, isso é besteira. Você consegue entender minhas pregações? Consegue ou não? Então pronto. O que eu faço, o que eu procuro fazer, é alimentar você, é nutrir você. Porque se tiver alguém precisando de sangue, isso é figura de linguagem, espiritualmente falando, você vai e faz a doação. Ou seja, você está abastecido, abastece também o seu irmão. Não tem essa de você querer amaciar para o religioso, não, porque a sua religião é mais ou menos, a daquela ali é boa, não, é conversa fiada. A justiça de Deus se revela no evangelho. E mais nada, não tem simpatia, não tem meu pé me dói, não tem essa conversa fiada. Não adianta bater no peito e falar, não, é porque é a minha religião, porque o meu Deus, porque o Deus da direita, não tem negócio de Deus da direita, não. Deus é Deus, o evangelho é evangelho. É o único canal de salvação, chama-se evangelho. Evangelho. O resto é besteira. Aí vai sair na internet, o Valdemiro falou que a igreja dele, eu não falei minha igreja não. Eu falei o que mesmo? Ah, mas foi eu que falei? Não está escrito? Alguém pode viver sem a justiça de Deus? Não. A justiça do homem é confiável? Só ver o que você já passou, o que eu já passei, eu passo direto. Direto. Se você destacar um pouco, rapaz, por quê? Porque a arrogância do ser humano, a prepotência, a vaidade, como se ele não fosse ser julgado. Eu estava lendo uma madrugada dessas, meu filho, que diz que aquele que julga, ele julga como se ele mesmo não fosse ser julgado. Ele julga como se ele não fosse ser julgado. E ele julga as pessoas pelas mesmas coisas que ele faz. Mas não é bem isso aí não. A palavra que eu estava lendo diz assim, que ele julga pelas mesmas, acho que é Coríntios, né? Ele julga pelos mesmos delitos que ele comete. Ou seja, enquanto ele está julgando os outros, ele está cometendo os mesmos. Então, ele será julgado e a punição para ele será pesada, porque ele se fez juiz do próximo. 4 da manhã eu estava lendo isso aí. Então, é o que acontece com esses tais que foram designados para julgar, e ele julga pelas mesmas coisas que eles fazem. Eles julgam, condenam as pessoas e eles
cometem os mesmos delitos. Por quê? Porque eles pensam, nós não temos um juiz acima de nós. Todos temos um juiz acima de nós. É isso aí, filho, parabéns. Qual é o livro? Romanos 2, estava perto. Ué, estava pertinho, vizinho. Então, porque eu não parei ali, né? Eu continuei a leitura, então, no Romano, comecei no 1, na verdade, nem comecei no versículo 8, eu comecei no primeiro versículo. Portanto, és indesculpável o homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Você julga alguém, fala, fulano tem que ser punido, é fofoqueiro, é isso, é aquilo, ou esses tais juízes que julgam, e eles fazem as mesmas coisas. E aí eles acham que não tem um juiz acima deles, daqui a pouco vem a conta. Daqui a pouco vem a conta. Se tem uma coisa que ninguém escapa, é disso aí. O Evangelho é perfeito e providenciará a conta a esses tais juízes. E eles vão lá, como nada aconteceu ainda, ou quase nada, eles acham que estão impunes, não. Eles já julgaram um monte de gente que praticaram as mesmas coisas que eles praticam, então o julgamento deles será pior. A condenação será pior. Se eles condenaram a 10, eles serão condenados eternamente, porque praticam as mesmas coisas pelas quais julgam os outros. Raça de hipócritas e mentirosos. Olhem para vocês, para dentro de vocês. Põe a mão na consciência, porque com o juiz que julga serão julgados também. Está escrito, ninguém escapa da palavra de Deus. É a palavra, está lá, ó. Olha lá. Pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Interrogação. Entendeu, igreja? Melhor coisa é não julgar. Aliás, se eu e você julgarmos a nós mesmos, nós vamos passar um bom tempo fazendo esse julgamento. Porque Deus vai cobrar.